A principal sensação é que, tipo assim, é como se eu estivesse dentro de uma casa, como se eu estivesse dentro de uma cela, assim, ó. E depois daquele dia eu saí pra viver de verdade. Porque minha vida começou a acontecer depois desse dia. Eu não era nada, cara, eu não tinha nada. Depois desse dia eu comecei a conquistar tudo que eu tenho hoje. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Neri e hoje apresentando o seu amor da minha vida, que ainda está lá, afastadinha aí, tá com um atestado médico, mas ela tá bem. Manda aqui embaixo, hein? Força, dona Elaine. E eu tenho certeza que no próximo episódio ela vai estar aí. Mas ela tá bem, ela tá bem. E hoje mais uma história incrível de milagre e de cura de traumas. Meu, você não pode parar no meio do caminho, você tem que assistir até o final, que hoje é sensacional. Tô aqui com o pastor Caio Fábio. Caio Fábio Oliveira. E aí, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bênção. Você é daqui? Você mora em qual cidade? Recentemente eu moro em Alumínio, Ah, São Paulo, próximo de Sorocaba. Todo mundo conhece Sorocaba, né? sim. Eu nasci praticamente em Alumínio, fiquei lá a vida toda. Aí em 2023 eu fui para o Paraná trabalhar com o meu presidente do ministério, o pastor Walter Ribeiro. Aham. Aí, o final do ano, eu voltei para cá. Voltou. Voltei para Alumínio. Caio, posso te chamar de Caio? Pode ficar à vontade. Caio, podcast Eu Sou um Milagre. Você se identifica com essa frase? Com certeza, rapaz. Desde sempre. Desde sempre, cara. Desde sempre. Caio, eu sei que você carrega várias histórias, mas não tem como olhar para você e não notar essa cicatriz que você tem. Sim, sim. Eu quero que você me conte todo o processo e o que está envolvido nessa cicatriz. Bom, aqui essa cicatriz foi uma cirurgia que eu fiz com 18 anos de idade ainda. Eu estava trabalhando na Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, maior empresa de alumínio da América Latina, né, no meu auge dos 18 anos de idade. Eu, trabalhando na empresa, meu primeiro minha primeira experiência como CLT, né, primeira e última. E aí, eu trabalhando na empresa, eu sofri um acidente lá numa máquina onde esmagou o meu pé direito, né. Esmagou seu É, pé. meu pé direito. Meu E aí Deus. eu lembro que, nossa, uma doideira toda, na hora eu não senti dor, né, meu pé direito foi esmagado e todo o procedimento, ambulância, tudo, eu fui internado no hospital na época lá para poder, cuidar do meu pé direito. E nesse caminho falava: "Ah, tem que amputar seu pé, porque senão você vai perder a perna toda, porque dá uns problema lá, é perigoso subir lá o problema", Sim. e eu bati o pé com meu pai que: "Não, eu não quero que ampute minha perna e não vai amputar meu pé coisa nenhuma", e aquela coisa toda, aquela briga. Meu Deus, já é uma guerra. Muita dor. Quando começou a esfriar o sangue, muita dor. E aí foi a primeira cura que eu tive física ali, né, porque não precisou amputar o meu pé. Pela honra e glória do Senhor, o tarugo é como se fosse um poste de luz bem grande, Sim. né, tinha média de quase 1 tonelada, 800 quilos, 800 mil quilos, né, e esmagou meu pé direito. A biqueira da bota, na empresa que eu trabalhava, ela protegeu a ponta dos meus pés, mas ela quebrou todos os dedos, né, e espatifou tudo o meu pé ali, por causa do peso. Jesus Ele bateu amado. no pé e arrebentou tudo. E aí não precisou amputar o meu pé, teve um culto na igreja e eu estava com o pé com os pinos lá nos dedos e Toda uma reconstrução ali tudo na ali, cirurgia que foi necessária. E aí fui pra casa e eu tinha convidado um amigo pra ir na igreja, cara. Falei: "Tem tal amigo que vai na igreja comigo", ele falou assim: "Ó, se você não vir em tal data em casa, eu não vou ir pra igreja nunca mais e crente é todo mentiroso". Eita, desafiou E aí eu ainda. lembrei esse dia em casa, uma quarta-feira, falei: "Nossa, eu tenho que ir na casa de tal pessoa, pai". Meu pai: "Você tá doido?". E naquela época os jovens, a maioria, tudo pra igreja de a pé, né. E era Aham. um pegando o outro na casa, tudo. E aí eu fui de muleta até a casa desse amigo aí. Mas Por ele sabia que você tinha passado por um acidente, Não, não? não Ele não sabia. sabia. E aí quando ele me viu, ele falou: "Tá doido, cara, tal". Eu falei: "Não, eu falei que eu vim". Aí ele foi na igreja por causa disso, senão ele não iria de novo. E aquela noite, né, já fazia mais ou menos uns 15, 18 dias, eu não lembro exatamente a quantidade de dias que eu tinha feito a cirurgia no pé Certo. e com aquele cuidado para não perder o pé.
E naquele Que ainda culto tinha risco, mesmo após a tinha cirurgia. risco, porque se continuasse ficando preto, né, o pé, eu tinha Sim, explicado ao médico, gangrenar, alguma coisa do tipo. exatamente, ia precisar amputar mesmo. E aí, naquele culto, eu lembro que eu estava cantando no louvor, pedi para a pastora da igreja, a falecida pastora Alba, amo de paixão, foi para mim, a maior referência, assim, de líder espiritual até hoje foi ela, né? Uhum. Faz parte da minha construção como um cristão mesmo. E aí eu tava num culto ali, aquele culto gostoso, rapaz, aquele louvor gostoso, a turma orando, e eu olhei pro bebedouro lá no fundo da igreja que começou a secar minha voz ali. Eu falei, nossa, eu vou beber água rapidinho. No que eu levantei que eu tava com a perna apoiada na cadeira, de pé, com o pé para trás, que era uma posição que não ficava latejando, né? Uhum. E eu saí rapidinho para ir lá no fundo da igreja para beber água. E nisso eu esqueci as muletas lá no altar. No que eu olhei para trás, eu bebi água, que eu fui voltar, que eu vi as muletas no altar, eu lembro que eu comecei a pisar com o outro pé no chão e falar, nossa, meu pé não tá doendo. E tava cantando aquele louvor, recebe a cura, tal. Jesus Cara, a amado! gente criado na igreja, né? E pra mim, eu falei, fui curado, ninguém tirou isso do meu coração. Eu comecei a pular ali, não tá doendo meu pé, aquela loucura tal. Algumas pessoas, amigos, não é que você tá com sangue quente, mas no meu coração eu falei, não, fui curado. E aí, rapaz, voltei pro culto, aquela coisa pisando no chão. Eu lembro que um tio meu falou assim, ó, na hora que esfriar o sangue, você vai gemer de dor de madrugada. Pela honra e glória do Senhor, rapaz, dormi tranquilo. Fui com meu pai na quinta-feira no hospital de novo. Já era o retorno da cirurgia. Da cirurgia do pé, mas não estava É. marcado, que eu quis ir lá, tal, pela honra e glória do Senhor, Emerson, todos os meus dedos do pé, eles estavam colados já ao osso. Glória a Deus. Naquele dia a gente tirou os fios lá, tipo uns pinos, né? Aham. E eu já voltei para casa praticamente andando, Meu né? Deus Pela do honra e glória céu. do Senhor. Isso aí já foi uma coisa edificante na própria igreja. Foi maravilhoso, porque assim, né, diante da ciência mesmo, tem um tempo de tratamento para colar o osso e aquilo foi uma cura assim muito rápida mesmo, né? Questão de 20 dias ali praticamente meu pé estava normal, Que era impossível se que não era fosse algo divino que acontecesse. exatamente, né? A gente tem essa consciência que foi o Senhor que curou mesmo. Só que depois disso eu comecei a ter muito desmaio, né? E aí eu comecei a desmaiar e desmaiar de novo e Quantos anos comecei você tinha nessa época? 18 anos de idade. 18 anos. Eu comecei perguntando da sua cicatriz, você já falou do pé, que eu nem sabia essa do pé. Verdade, né? É, meu Então, e aí onde Deus. chega na cabeça aqui? E eu comecei a ter alguns desmaios, e o que aconteceu? Começou a ficar preocupante porque eu comecei a parar eu meio que desligava, assim, ó. Aí eu voltava, como se eu tivesse desmaiado de olho aberto, né? Rapaz, eu já tive convívio com uma pessoa que era assim. Olha só. É. E aí a turma perguntava as coisas, eu não lembrava. E algumas pessoas já achavam que eu tava com brincadeira, eu sempre fui muito brincalhãozão e tal. Você não lembrava desses momentos que você É, ficava meio apagado. exatamente, né? E Caramba. realmente as pessoas falam que quem desmaia não lembra o que aconteceu, né? E aí começou a piorar porque eu comecei a perder a fala. Eu ia falar alguma coisa e na minha cabeça eu estava falando, mas eu estava tipo assim. E a turma caindo na risada, tal, isso foi piorando. Em alguns movimentos do meu corpo começou a ficar esquisito. Às vezes a minha Essa, perna. essa questão da fala, ela ficava ruim, depois ela voltava ao normal? Ela Isso, oscilava? oscilava. Tem dia que eu Oscilava. falava bem, tem dia que eu não falava. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade, porque eu falava assim, nossa, vou perder minha fala. Aí começou a gerar um estresse de nervoso em mim. E aí, às vezes, eu desmaiava por causa desse tipo de nervoso, cara. E aí, na empresa, eu desmaiei umas 2 vezes, né? Já tinha voltado a trabalhar ali depois de um tempo. E aí, eu fui fazer uma ressonância magnética e tomografia computadorizada. E começou a ter esses problemas direto. E meu pai falou, vamos fazer. E umas dor de cabeça e desmaiava. E aí, meu pai falou que várias vezes eu acordava de madrugada com convulsão muito forte, mas a gente não lembra, né? E aí, fui. Cheguei um dia no médico. Meu pai colocou no carro e falou: Filho, tadinho, ó, o pai vai com você no médico, tá? Deus é poderoso, Deus é fiel. E eu, tá bom, pai. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Só vai eu e você, né? E meio nervoso, né? Eu falei, vamos lá. Chegamos lá no doutor, lá já com uma tela ali, com uns exames ali, tudo.
Falou assim, Caio, tudo bem, tal, tal. Eu falei, tudo bem, ó, a gente fez os exames, tal, e você tá com um tumor no cérebro com 6 centímetros. Meu Esse Deus. tumor, ele cresceu em cima da sua glândula da fala, por isso que você tá tendo essas dificuldades para falar, e o lado esquerdo aqui do cérebro é o que estava comprometendo minhas coordenações, né? Então, alguns reflexos, às vezes eu ficava meio que abobalhado até conseguir fazer alguma coisa, começou a prejudicar bastante a minha saúde, né? Nesse momento, então, você acredita que teu pai já sabia alguma Já coisa do sabia, resultado? provavelmente o Ele já doutor já estava tinha querendo te conversado com ele. tranquilizar ali, né? É. Aí eu olhei pro lado, coitado, meu pai com os olhos regalados, olhando para mim e tudo, e o doutor falou, "E você precisa operar." Eu lembro que isso era próximo de dezembro. Eu falei, não, pai, vou operar só ano que vem. Não, porque você precisa operar, porque é sério e tal, porque, né, e aquela preocupação de pai. Eu falei, não, pai, eu faço aniversário dia 1º de dezembro. E eu falei, pai, eu vou operar depois do meu aniversário, vou passar o Natal, Ano Novo, depois eu opero. Não que eu não achasse que seja grave, mas dentro do meu coração, naquele dia, eu já falei, não, em nome de Jesus, Deus vai me curar. Então, isso que eu ia te perguntar, como foi receber essa notícia? Gente, por mais esquisito que seja, no dia eu fiquei muito tranquilo. Eu fiquei E, mais preocupado com meu pai do que comigo, porque meu pai ficou muito nervoso. e pro restante da família? Então, aí a gente demorou uns dias para contar pra galera, né? Eu lembro que meu pai foi conversando com algumas pessoas sem eu saber, e aí teve um culto lá em casa, e para mim foi maravilhoso esse processo que eu passei, porque o pai do meu pai, meu avô João falecido, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele fez um propósito com Deus, que se Deus salvasse minha vida, ele voltava para os caminhos de Jesus. Então, para mim, um dos momentos mais especiais disso que eu passei foi o meu avô ter voltado para Jesus por, pelo fato de Deus ter me curado, né? O Senhor ter me curado. E aí a gente fez um culto familiar, foi só choro, né? Porque na cabeça da galera todo mundo já mata a gente, né? Já era O pessoa pessoal já, nossa, aí cai e vai só que embora. eu sempre fui muito alegre, né? Então eu falei, Senhor, eu cresci ouvindo falar que o Senhor cura. Então eu vou ficar tranquilo aqui no meu coração. A gente é ser humano. Uma hora ou outra eu ficava mal, já dava aquele gelo, né? Você devia ter ido operado. Eu falei, não, em nome de Jesus, Deus vai me curar. E fui vivendo normal até essa virada de ano, porém, começou a complicar, né? Eu comecei a desmaiar direto, comecei a ter muita dor de cabeça. Tinha vezes que eu perdia a fala e formigava meu rosto. Nossa, então era algo gravíssimo mesmo. E eu lembro que toda vez antes de eu desmaiar, eu sabia que eu ia desmaiar. Porque vi uma sensação esquisita no meu corpo, começava a formigar minha boca, e aí eu normalmente sentava no lugar e fechava o olho, e convulsão na certa. Era bem feio, né? O corpo se bate lá, tudo e tal. Inclusive, uma vez teve um culto no céu, não sei se eu posso falar isso aqui, que foi um Claro. episódio engraçado. Foi ter um culto de jovens, né? Eu tava com O 18 culto anos no de... céu, É, você não tinha ido é pra o, lá, né? o culto do céu, né, na igreja. E foi a Ah, galera, né, fazendo jejum a semana toda, aquela doideira, e foi todo mundo pra orar na igreja às 18 horas. E aquela coisa, os meninos tocando violão, 2 notas, a gente estava aprendendo, né? hum. Era só ré e lá, o baterista, aquela coisa gostosa, a turma orando, 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 daqui a pouco a presença de Deus ali e tal, e eu comecei a ter convulsão no meio da oração, cara. Meu E um Deus. colega falou que a turma, recebe, recebe ali, e eu se batendo na convulsão, e o pessoal, aleluia! Aí meu irmão chegou, não, ele tá passando mal, tá passando mal. Meu Aí um pastor Deus. amigo, o pastor Luciano, um grandão assim, um moreno grandão, pegou no colo, coitado, levou até o carro, daí levaram pro pronto-socorro, eu fui acordar só depois que acabou o culto. Ainda bem que não pensaram que você tava com coisa ruim, né, cara? Graças a Deus. Pelo menos já Não tava tentar achando que expulsar, você né? tava com o Espírito É, Santo ali. mas foi assim, foi um tempo bem difícil por questão de crença mesmo. Porque hoje eu percebo, Emerson, que a gente fala muito de Deus, mas parou de acreditar no poder de Deus, né? Então, por exemplo, alguém passa alguma dificuldade, né, física, né, no caso, alguma doença, quando vê a notícia, no lugar da gente se dobrar e adorar a Deus, falar, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de cura, a gente já se desespera e já começa a trazer uma percepção de morte, né? Ah, eu vou morrer, agora minha vida acabou, já começa a reclamar. E a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia ensina que o Senhor tem o poder de curar. E eu creio que muitos de nós não estamos vivendo milagres nos tempos de hoje pela falta de fé mesmo, pela falta na confiança do Senhor, pela falta de crer que o Deus continua curando, que Deus é poderoso para reverter qualquer situação, né? E só que
Como eu tive uma pastora que a gente brinca que ela era virada no giraia, ela sempre foi muito de fé. A gente teve muita experiência muito poderosa com ela. Então a gente foi assim ensinado por uma pessoa que o tempo todo trazia manifestações do Espírito Santo, ensinava sobre o poder de Deus. Então, de verdade, eu fiquei tranquilo até nessa época. Já alguns familiares, minha mãe, coitada, às vezes eu acordava de madrugada pelo banheiro, minha mãe estava me olhando ali no quarto. Então, o desespero de mãe, né? E pela honra e glória do Senhor, eh, eu da notícia, assim, não me abalou tanto, foi mais o comportamento das pessoas mesmo que eu fui criado na igreja, eu comecei a ter essa percepção que a galera não acreditava em Deus, né. Eu Uhum. lembro algumas vezes que eu saía na rua, a turma já sabia da notícia, alguns amigos me encontravam e: "Ô mano, você era um cara muito legal, cara". Nossa, era um Eu enterro falava: "Meu, eu nem morri ainda, com irmão". defunto vivo. Exatamente, falava: "Cara, eu nem morri ainda". E aquela coisa, então Jesus. assim, eu fiquei abalado pelas pessoas mesmo. Essas informações, aquele olhar como se, meu Deus, coitado, né. Umas pessoas falam: "Nossa, você é um menino tão bom, cara". Como se tipo assim: "Poxa, você vai morrer, você vai fazer falta", sabe. Então eu fiquei mais abalado com isso, né. E porque eu fui criado, assim, no meio dos pastores ali, eu gostava disso, de estar sempre aprendendo, Uhum. então me fortaleceu muito a palavra de Deus, como tem me fortalecido até hoje. Então para mim, assim, foi um processo dolorido, né, porque é um monte de sentimento, você precisa ter uma inteligência emocional muito grande para passar por isso, uma estrutura espiritual muito grande, tem que estar firmado no Senhor, mas pela honra e glória do Senhor eu consegui, assim, na parte de equilíbrio emocional, eu consegui ficar em paz. Mas você sabe que você deixou uma coisa muito interessante aqui? A questão de como deve ser o nosso comportamento quando sabe que o outro está passando pela luta, né? Porque Sim, você exatamente. recebeu, assim, várias palavras como se você realmente já Fosse tivesse morrer. condenado, né. As Exatamente, pessoas já exatamente. viam você como se tivesse condenado. Então, o que causa na pessoa que já está passando por esse sofrimento receber esse tipo de comentário. Então acho que já fica uma dica aí, né, quando a gente tiver alguém ali na luta ali, saber ter um pouquinho mais de tato, né, de como conversar com a pessoa, né. Sim, sim. É, e às vezes, assim, a galera de dentro da igreja que apavora a gente, né. Então, assim, eu comecei a estudar muito sobre inteligência emocional, por causa desses processos, mas mais pelo processo que a gente vai falar daqui a pouco, Uhum. mas isso ajudou muito, porque, quando você está desanimado ou com algum problema, a gente procura uma forma a gente quer uma solução, né. E quando o homem não pode fazer mais nada, a solução é Cristo mesmo. Então eu creio que a gente como cristão tem que estar claro nos nossos corações que a solução é Cristo. E às vezes a gente se desespera junto com a pessoa e não traz solução nenhuma. E tira até Jesus da jogada. Fica: "Ah, mas olha, vai dar certo", fica calmo e o outro mais nervoso que você. Né, eu vi muita gente que me abraçava, chorava minutos ali, e eu olhando, falei: "Puxa vida, que". Teve uma tia minha que ficou chorando, me abraçando, e aquele monte de eu: "Calma tia, vai passar em nome de Jesus". E quanto tempo Ai. durou esse processo que você falou assim: "Ó, tinha que ser rápido, era ali em dezembro e tal". Você acabou operando no mesmo ano? Então, eu não operei naquele ano, eu lembro que a gente passou o Natal, se eu não me engano, passou o Natal. Eu não lembro exatamente a data, Emerson, da Uhum. minha cirurgia, de verdade. O que eu lembro é que eu fui pro Samaritano, em Sorocaba, no hospital, internei lá, e aí aconteceu algo poderoso, né, porque quando eu fui pro hospital, você fica muitos dias sozinho ali, eu gostava muito de cantar, e os dias que eu fiquei lá, eu perdi literalmente a voz. E aquele dia eu fiquei triste, falei: "Deus", eu lembro que eu orava assim: "Senhor, em nome de Jesus, Pai, o senhor pode deixar eu sem andar, mas eu quero falar, eu gosto de cantar", eu sempre fui apaixonado por canto, né, e eu fiquei abalado por isso, por provavelmente nunca mais poder falar. E eu orei isso mesmo, falei: "Senhor, eu não ligo nem estar na cadeira de roda, mas eu quero falar". Eu tinha um sonho de ter uma banda, né, todas essas coisas assim. Então, aí eu não lembro exatamente a data que eu operei, mas eu fui para o Samaritano, e a cirurgia ela foi muito rápida, era uma cirurgia na época que era para durar umas 12 horas, né, uma cirurgia quebra-cabeça, e a moça que tirou os pontos da minha cabeça, ela falou que foi uma cirurgia que demorou só 5 horas, Só, né? só Só. 5 horas. É, É muito e tempo. e ela ficou emocionada, Hã. porque assim, pela ciência, né, eu não tenho como falar, porque a minha glândula da fala ela foi toda raspada mesmo, ela foi removida na cirurgia. E pela honra e glória do Senhor, eu creio no meu coração, tenho certeza disso, que eu vivo isso, que todas as vezes que eu falo uma palavra a mais, eu estou vivendo um milagre mais uma Meu vez, né. Deus. Então era Então era impo segundo a medicina,
era impossível você estar falando. É, eu não tenho a glândula da fala, né? Meu Deus Como do é que fala, céu, né? cara. Se não é Deus, quem explica É isso? Deus. E aí foi muito gostoso isso. E eu tava na. E abre a cabeça, essa coisa toda. Eu lembro que teve algumas situações que o médico falou que provavelmente ia perder a fala, tudo. E eu falei: "Não, em nome de Jesus, Deus vai me curar". E, assim, hoje eu entendo, né, que como eu sou cristão desde berço, então a gente fala com firmeza isso. Mas quem não tem tanta intimidade com Cristo e tem a parte mais técnica, a parte da ciência que vive, às vezes acha que a gente está afrontando, né. E eu lembro que o médico ficou um pouco, acho que meio até chateado com a minha forma que eu falei, mas foi aquilo que eu creio mesmo, né. Falei: "Não, eu vou sair daqui andando e tal", e pareceu arrogante, mas no meu coração eu falei: "Eu vou sair daqui andando, que o Senhor a vida toda eu ouvi que Jesus cura, chegou minha vez, coloquei isso no coração". E antes de eu ir pra mesa de cirurgia, a pastora Alba, ela foi me visitar no quarto, e ela abriu a porta do quarto, rachando o bico da risada, cara. "Cá, cai meu filho, só você pra fazer eu passar por isso", mas rachando o bico. E eu olhei, né, eu não estava falando aquele dia, e eu lembro que eu chorei de alegria de ver ela, Aham. porque a galera que ia no quarto, a maioria da galera pegava na minha mão, eu lembro disso aqui, e chorava. "Deus, em nome de Jesus", aquela coisa, né. E ela não, ela chegou dando risada, ela: "Meu filho, você tem noção do milagre que você tá vivendo, a oportunidade que você tá tendo de viver uma bênção dessa?". Então aquilo encheu meu coração de alegria, e eu coloquei aquilo na minha vida como oportunidade de falar de Jesus e uma experiência que eu ia viver sozinho, eu coloquei no coração. Eu fiquei até emocionado que eu falei assim: "Não, eu vou sair daqui e vou contar pra todo mundo". Ela: "Você já parou pra pensar o tanto de alma que você vai ganhar com esse testemunho, rapaz? Meu Deus do céu, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento", olha. É. Então aquilo mudou o ambiente no quarto. Eu fiquei animado, rapaz, deu até vontade de levantar e dançar, né, de alegria. E ela ali, eu lembro que ela orou por mim, dando risada, falou uma palavra sobre Jó, sobre dificuldade ali na época, tal, me deu um abraço e foi embora. Então minha fé de novo foi lá pra cima, né, falei: "Glória a Deus, é isso aí e tal", A então importância de a gente ser uma bênção na vida de outro, né. exatamente. Então assim, ó, foi muito diferente ela ter me visitado aquele dia, porque a energia das pessoas a gente acaba colocando pra dentro. Eu lembro que Sim. as visitas que eu estava tendo, minha mãe eu acordava, ela estava chorando. Quando ela ia me visitar, eu dormia, eu lembro dela chorando, desesperada. Eu lembro que minha mãe perdeu o emprego naquela época, ela era gerente de uma empresa, e deram férias pra ela, e ela deu os dias de férias, e aí, né, ligaram, falou assim: "Olha", minha mãe chama Dirce: "Dirce, se você não voltar a trabalhar, vou mandar você embora, já deu tantos dias de férias, e tal". Ela falou assim: "Eu prefiro perder meu emprego do que perder meu filho, eu tenho que estar com meu filho e tal". Aquele dia, rapaz, eu levei uma surra aquele dia. Porque para se jovem estiver ouvindo isso, a gente normalmente troca pai e mãe por amigo, né, por pessoas que a gente acha que é mais importante para a mãe. Então eu comecei naquele momento a refletir, porque minha mãe ela lutou muito, ela foi costureira durante muitos anos e ela estava assim no auge Da carreira. da carreira dela, na empresa que ela estava como gerente, tudo e muito feliz. Rapaz, aquele dia para mim foi uma surra mesmo, assim, ó. Ela abriu mão pelo filho. Exatamente, cara. Aquele dia eu literalmente comecei a entender o valor que uma mãe tem por um filho e eu comecei a entender o significado de ser filho, de tipo assim, do amor mesmo de pai e mãe, que eu não compreendia por algumas coisas que eu passei. E eu lembro que eu fiquei com o coração travado ali, eu fiquei nervoso e eu não conseguia falar, porque eu ia falar: "Mãe, vai trabalhar". Aí eu lembro que eu só virei para o lado e fingi que eu estava dormindo, mas aquele dia foi dolorido pra mim ouvir aquilo, sabe. E aí eu orei de madrugada em pensamento, falei: "Deus, me perdoe por todas as palavras que eu falei pra magoar minha mãe, que eu não tinha noção que ela me amava desse jeito". Então e eu saí de lá transformado, eu nunca mais troquei meu pai e minha mãe por amigo nenhum, Meu entendeu. Foi Deus. necessário aquele processo pra eu começar a olhar para meus pais de uma forma diferente do que eu olhava antes, né. É. Então foi poderoso isso. Caio, você tinha noção então que existia, o risco de você voltar dessa cirurgia e, assim, nesses primeiros dias você ainda não falava, mas você tinha noção que isso poderia ser algo para sempre. Pra sempre, é. E como que foi, o momento em que você falou? Quem que você surpreendeu, assim, na hora? Então, eu lembro que eu estava de madrugada e eu tinha um rapaz do meu lado e ele e eu acordei na UTI já depois da cirurgia, de madrugada, e eu lembro que eu estava com muita sede, e eu acho que acredito que no relatório eu não falava lá, porque eu lembro que eu acordei de madrugada e um rapaz lá se mexeu lá e tinha uns aparelhos meio que se mexeu pro lado. Aí eu olhei,
e tinha um rapaz sentado na cama ali na frente, ali, no leito ali, e eu falei, olha, vai cair os aparelhos do lado aqui. Aí o rapaz levantou e falou assim pra mim, você tá falando? Aí eu assustei e fiquei quieto, daí ele saiu. Aí voltou ele com mais uma pessoa, não sei se era uma médica ou coisa. Não, deve ser algum surto, ele não tem como falar, não sei o que, não sei o que. Não, ele falou, Davi, não tem como, eu quieto ali. De manhã, eu lembro que aconteceu praticamente a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa, falei, ó, vai cair aqui. O cara falou assim, você falou, né? Aí o rapaz saiu, voltou, depois não sei como falar tal. Aí eu lembro que veio o doutor que me operou, colocou a mão e falou, Caio, tudo bem? Ele falou, ó, doutor, não sabia que eu não podia falar. Todo mundo fez cara de espanto. Ele falou, não, 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 não. Como é o nome do seu pai? Daí eu falei, é, Erualdo, tal, 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 sua mãe. E falou, a consciência dele tá preservada, tal. Fez algumas perguntas, tal. Eu lembro que eu falei que eu queria usar o banheiro. E aí, daí ele falou, não precisa, que você tá Sim. usa lá as coisas lá, Ah, né? Aí eu falei assim, legal. Ele conversou alguma coisa comigo, depois, acho que de uns 20 minutos, já me liberaram pra ir pro quarto, né? Então, assim, eu não fiquei nem uma semana no UTI. Eu operei na quinta, quando foi na sexta-feira, não, no sábado eu já fui pro quarto, meu né? Foi coisa de Deus. Deus mesmo, né? E Jesus. E a aí, medicina não explica isso. Não tem praticamente não, como. porque eu não tenho a glândula da fala, né? É a mesma coisa, você não ter mão e falar que você tá mexendo, não tem nem como explicar isso, na verdade, Sim, é verdade. eu Que não para consigo você é tudo explicar. é Pra mim é natural. Para natural. você é natural. O que eu tenho certeza é que o Senhor foi maravilhoso comigo, tem sido. Eu sou apaixonado por Jesus desde sempre, né? Desde pequenininho aprendi a procurar o Senhor, então assim, não foi surpresa para mim, mas é um presente todos os dias. E eu lembro da pastora falando que seria uma oportunidade para mim pregar esse testemunho. Então, a maior alegria da minha vida é falar para as pessoas que Deus é real, Jesus continua curando e o Senhor nos ama, né? A gente só não consegue abraçar esse amor porque a gente às vezes não acredita que é real, Meu né? Deus do E céu. assim, é impossível você conhecer Jesus e não ter uma vida transformada, É sabe? verdade. Caio, essa primeira parte aí que você contou do seu testemunho já é algo Poderoso. sobrenatural e poderoso que Bênção, só bênção. Jesus pode fazer por nós, né? Sim, E sim, aí, sim. só por isso já vale a pena você, no final desse episódio aqui, encaminhar esse link aqui para pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que está no hospital, que tem um quadro irreversível. Nós estamos aqui diante de um milagre. No podcast Eu Sou um Milagre está sendo bem representado hoje pelo pastor Caio Fábio. Pastor, a gente batendo um papo antes e você me falou sobre um outro assunto que eu acho assim, poucas pessoas têm coragem de se expor Sim. e contar essa parte do teu testemunho. Vamos lá. Só para concluir a parte da cura Sim, física, né, sim. nós vamos falar sobre, agora eu vou falar de uma cura na alma. Eu acredito que assim, tudo aquilo que você vive e você vence, Deus te dá autoridade para que você possa transbordar isso na vida das pessoas, né? Primeiro você precisa ser curado para depois É curar, verdade. né? E quando eu conheci o meu pastor, o pastor Walter, presidente do nosso ministério, ele me convidou. Eu lembro que eu ficava caçando ele, porque eu tive alguns sonhos. Isso aqui é um pouco longo, outra hora a gente Fica conversa. tranquilo. Mas eu lembro que eu nunca tive esse tipo de visão, né? Enfim, aí um dia ele me convidou, eu forçando para ter amizade com ele, porque assim, é raro eu encontrar no homem de Deus o que eu encontrei no pastor Walter, tô falando isso de verdade, né? Eu, né, eu sou cristão desde berço, mas a forma que é manifestada a presença de Deus, o compromisso que ele tem com Deus, que eu fiquei encantado, eu falei, quero viver assim. Então eu comecei a ficar perto dele, porque assim, é muito diferente a forma que, que, que ele vive na presença de Deus, e assim, e tudo que ele assim abriu mão e abre e viveu, então assim, eu falei, meu Deus do céu, que homem diferente, assim, de verdade mesmo. E aí eu lembro que eu fui num acampamento, que ele falou assim, ele não me conhecia, ele falou, filho, é, você falou que queria estar mais próximo, tal, eu vou ministrar no acampamento de homens em tal lugar, você pode dirigir para mim, porque ele sempre vai ministrando em vários acampamentos, Uhum. sempre foi convidado para muito evento, assim. E aí eu falei, vou dirigindo, né? Eu falei, nossa, que Tá legal, aquela servindo, já alegria. tá servindo, pastor. Rapaz, eu cheguei lá com ele, e mas foi uma presença de Deus, assim, maravilhosa, aquele dia para mim marcou minha vida. Por quê? É, ele chamou lá na frente para orar e falou assim, Deus, ativa o ministério desse menino
e dar autoridade nos processos que ele já viveu, tal, e orou por mim, e aí beleza. Ele falou, filho, na hora que eu estiver orando pelos jovens aqui, você ministra comigo aqui. E eu falei, tudo bem, né? E eu lembro, Emerson, que um rapazinho grudou meu braço e começou a dar uns glória a Deus lá, e eu comecei a orar pelo rapaz, e eu falei sobre cura familiar pro menino ali, orando, né? Comecei a orar ali, falando sobre isso. Tal, 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 tal. E aí acabou aquele momento ali da oração depois, o rapazinho falando assim, pastor, eu queria falar com você. Aí eu olhei pro lado, eu não era pastor nessa época. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, daí eu fiz assim, eu? Eu, senhor? Aí uma irmã, não, deixa ele. Eu olhei e falei, mas eu nem sou pastor. Ele, não, meu, eu quero falar com o senhor. Aí veio uma moça com ele, e ele do lado. O nosso pastor estava conversando com mais outro pastor que é do acampamento lá. E rapaz, aí o rapazinho veio e falou assim, como você sabia o que eu tava passando? Eu achei que ele ia me xingar, cara. Eu falei, irmão, eu não sei de nada da sua vida, você fica tranquilo, né? Quase que eu pedi perdão, falei, não, é Deus que... Mas tremendo assim, ó. Ele, não, mas como você sabia? Eu falei, eu não sabia, eu não sei de nada, eu nunca tive. Preocupado. Aí ele falou assim, não, mas obrigado, porque eu vou fazer isso, tal. Eu não sei até hoje o que aquele rapaz precisava fazer. Mas ele falou que ia voltar para a família lá, ia fazer... E ele falou assim para mim, mas o senhor pode orar para mim de novo? Eu falei, posso? Mas o meu coração foi, mas eu já orei, né? Eu falei, vou orar o quê? Eu nem sabia. Aí a irmã do lado tava chorando muito, eu lembro. E esse rapaz falou assim, pastor, é que eu tô com medo. Eu falei, mas com medo do quê? Ele falou assim, eu tô com medo de voltar a não ouvir mais. Porque o ouvido que o senhor estava orando, eu sou surdo, e eu tô ouvindo desde a hora que o senhor começou a orar por mim. Meu Deus! Rapaz do céu, Emerson, eu comecei a chorar aquela hora, velho. E eu fiquei arrepiado, assustado, que foi minha primeira experiência desse jeito. Olhei pro lado, eu lembro que a irmã começou a dar uns glória a Deus, aí incendeia todo mundo, né? Sim. E o menino chorando, eu dei um abraço nele, eu falei, Deus, obrigado. Aí depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, que todo lugar que eu passar, as pessoas possam se abençoar através da minha vida, através de cura, enfim, né? Porque você Então, tem um entendimento que não é você, mas é por você. foi por mim, né? Foi o Jesus que curou aquele rapaz, mas foi através da minha vida. Então isso marcou minha vida, né? Foi o início ali do meu ministério também. Então acho importante falar isso Com porque certeza. depois de você ser curado, pode ter certeza que o Senhor vai te dar autoridade para curar outras pessoas, Amém. independente da área que for, Amém. né? Tem que ser assim. É verdade, meu amigo. É verdade. É verdade. Essa foi a parte da cura do corpo, né? Então, Sim. você que... Vou repetir aqui, hein? Essa primeira parte já foi sensacional. Deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber de onde você está falando, por exemplo. Comenta aqui a cidade que você está falando. E também comente sobre essa parte do testemunho do pastor Caio Fábio. Pastorzão, agora nós vamos falar sobre a cura da alma. Essa é mais complicada, hein? Essa é bênção. Essa é benção, é benção. É verdade. Vou Antes ressignificar minha frase. Essa é benção. Essa é benção. Essa liberta. Essa liberta, né? Deus é maravilhoso, né? Eu tenho hoje 35 anos. Eu sou casado. A minha esposa é a mulher mais linda da terra. Tenho uma filha de 7 anos chamada Mirella. Minha esposa chama Tainara. São as duas mulheres mais encantadoras da terra, né? Amém. Então, eu agradeço a Deus pela minha família. Mas há uns tempos atrás eu não tinha uma família dentro do meu coração porque eu fui muito estressado, né? Por quê? Criança, todo pai, né? E toda mãe, eles lutam para dar o melhor pro filho. Com certeza. Isso aí, hoje eu entendo isso. Então a gente sai de casa cedo, trabalha, às vezes eu não tô mais no CLT, né? Mas a gente decide, assim, fazer de tudo para entregar o melhor para os nossos filhos, né? E normalmente a criançada não consegue entender isso, mais novo. E eu, mais novo, com uma média de 7 para 8 anos de idade, eu lembro que eu tava brincando na rua. E aquela época, antigamente, a criançada ficava na rua mesmo, né? Hoje tá mais perigoso, né? Mas antigamente não tinha celular. Então a gente até ensina, né? A gente tem um trabalho com família hoje, vocês vão entender por quê. Mas a gente ensina assim, ó, quanto menos celular na família, no momento família, você vai ter uma família de verdade, né? Hoje esse aparelho tem afastado as pessoas dentro de casa. Enfim. Ele tem a tecnologia para trazer, mas ao mesmo tempo afasta. Exatamente. Aí eu, criancinha ali na rua, uma pessoa
ofereceu bala pra criançada, tudo. Eu sempre fui uma criança muito amorosa, porque meus pais são muito amorosos, né. Meu pai foi líder de jovens na igreja há muitos anos, sempre trabalhou com pessoas. A minha avó, quando veio da Bahia para tentar uma vida melhor aqui em São Paulo, inclusive você acha meu testemunho poderoso, tem que ouvir o testemunho do meu pai. É, vamos Nossa, trazer ele aí. rapaz, eu não vou falar não, ele vai contar para você, depois eu te falo no particular, mas É, é poderoso que Deus amém. fez na família da minha avó para baixo, todos os meus tios, né, Amém. enfim. E aí, então já tem esse negócio de um cuidar do outro, tal, e então a gente nunca foi, assim, assustado com pessoas na rua. E esse rapaz me chamou: "Ó, você tá brincando aí?", sempre passava ali, e chamou eu pra casa dele pra poder dar umas balas para as crianças lá. E separando essas balas tudo, aconteceu um episódio, a gente criança, não entende as coisas, eu acabei sofrendo abuso sexual criança, 7 para 8 anos de idade. Rapaz, foi a pior coisa que aconteceu na terra pra uma criança dessa idade, né. Com E certeza. aí, criança, aquilo começou a bagunçar minha cabeça, né. E dentro do que foi acontecendo, isso não aconteceu uma vez, aconteceu acho que durante os 2 para 3 anos. E o que que aconteceu comigo, com o Caio? Eu comecei a ter raiva do meu pai e da minha mãe, porque eles trabalhavam. Porque todas as vezes que acontecia isso, eu normalmente eu lembro uma vez que eu estava indo pra escola e começou a doer, a gente Sim, criança, sim. entendeu? E aí eu comecei a andar devagar e a mulher meu pai e minha mãe trabalhavam. E a empregada ligou pro meu pai e falou: "Ó, seu filho tá fazendo graça e não quer ir pra escola". Aí meu pai veio depois do trabalho e deu uns tapas em mim, cara. Então isso foi gerando uma revolta no meu coração tão grande, E você não tinha como se abrir e eu pra não tinha como falar porque eu tinha medo, né. Porque, ó, se você falar pro seu pai, vai acontecer isso com a sua família. Então normalmente acontece assim, né, vem as aquela pressão ameaças. psicológica. E Sim. a gente criança, então assim, eu achava que assim, ó, tudo de ruim que fosse acontecer com a minha família era culpa minha. E eu comecei a viver dentro da minha casa, mas não existia mais lar lá em casa. Porque você ter uma casa e viver dentro de um lar é 2 coisas totalmente diferentes. Sim, com certeza. E aí eu fui crescendo, né, data comemorativa da escola, e eu via o pai dos amigos indo lá para os amigos apresentar, e a maioria das vezes meus pais trabalhando. Dia das Mães, minha mãe precisando trabalhar. Eu ia fazer trabalho na casa dos amigos, era a mãe dos amigos que servia na mesa para os amigos. E minha mãe e meu pai sempre trabalhando. Então isso foi criando uma revolta no meu coração e eu comecei a se tornar uma criança agressiva, estressada, difícil de se lidar. Eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande, porque eu acreditava que meus pais não gostavam de mim, porque o inimigo começou a colocar isso no meu coração das Sim. situações, né. Meus pais não sabiam, também não tinham culpa disso ter acontecido, né. Só que a gente, na cabeça da gente, vai criando, né, essa fantasia que se sua mãe te amasse, ela não trabalhava, porque o seu pai trabalha, o pai do seu amigo trabalha, mas a mãe do seu amigo não trabalha e sua mãe trabalha. O que que aconteceu comigo? Vocês só pensam em dinheiro, aí veio esse problema, né, que minha mãe só pensava em dinheiro, então assim, eu comecei a dar muito problema na minha família por causa disso o tempo todo, né, muito briguento. Eu lembro uma vez que qualquer coisinha eu estourava, né, eu era muito estúpido dentro de casa. Só que com as pessoas de fora, uma pessoa 100% amável, né. Então quando o meu pai comentava: "Nossa, o Caio é difícil", a turma: "Nossa, mas esse menino é uma bênção". Ficava aquele contraponto ali, né. Exatamente, né. Então assim, dentro de casa eu fui uma pessoa, eu machuquei muito meus pais com palavras muito pesadas. Hoje eu já me pedi perdão para Deus e para eles por isso, né, mas eu acho que se minha filha falasse 5% do que eu já falei para meus pais, eu não aguentava, sendo sincero, né. E aí foi um tempo muito difícil, porque dores, né, algumas coisas que eu vivia, pesadelo que você tem, medo de ir na rua, eu comecei a ter medo de tudo, se tornar uma criança muito segura, e eu culpava muito meus pais. Isso Então desencadeou um problema psicológico em você. exatamente. Então, assim, bagunçou realmente minha estrutura, né. Porque a criança ela tem que brincar, tem que brincar, tem que se divertir, tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. Então, aí também, desde criança, essa porcaria de pornografia, a pessoa fazer eu ver pornografia, então, assim, a minha estrutura foi totalmente bagunçada, né. E então quando falava de relacionamento pra mim, eu achava que era isso. E tanto é que eu fui namorar mais tarde, né. Eu não tinha negócio de namoro, às vezes eu tinha raiva de menina, e não de menina, mas assim: "Ah, Entendi. eu quero conhecer você", eu já ficava: "Ah, se liga, vai caçar coquinho", então eu era meio estúpido nessa área.
Tanto é que eu só andava mais com os meninos mesmo. Lembro, até 18 anos de idade, eu lembro que eu comprei um carro, meu primeiro carro, e eu só colocava os meninos no carro. Não que eu ia fazer alguma coisa com eles, Sim, né? sim, eu entendo. Mas assim, graças a Foi Deus, uma ferida na sua alma que ficou ali. exatamente. Mas o fato da gente conhecer Jesus, Emerson, hoje eu trato muitos jovens que passaram por isso, e não tem como. Quando a pessoa conhece Jesus, é algo que, assim, apesar de todo o trauma até ser curado, que você precisa sair para fora, é o que, assim, preserva a nossa natureza de Cristo, né? Sim, É real, é que é o coisa que Deus natural. fez, exatamente. Porque a maioria da galera que vai para um lado ou para o outro é trauma, né? Uhum. Então, assim, hoje eu consigo identificar, e depois eu estudei bastante para desenvolvimento humano, né? Estudei psicologia em algumas coisas, fiz muita imersão, muito seminário para mim poder entender sobre isso, que eu queria entender por que que alguém tinha coragem de fazer isso com uma criança. Comecei a estudar isso por causa disso. Então, assim, comportamento de uma pessoa que já sofreu alguma coisa, normalmente no olhar, numa conversa, eu consigo perceber, né? Eu oro, batatas, né? Então a gente, pela honra e glória do Senhor, eu e minha esposa, a gente já curou muitas pessoas, inclusive homens casados também, que a minha cura nessa área eu já estava casado. A gente, mulheres casadas, né? Então, assim, pela honra e glória do Senhor, tudo que a gente viveu, hoje, depois de ressignificado em Cristo, a gente está sendo usado por Deus para curar muitas Amém, famílias, mano. né? Mas na época criança, eu tive muita dificuldade, né? Tudo que eu começava, eu não terminava, porque eu não tinha como conversar com os meus pais, porque qual que é a cultura do meu coração? Sempre que eu chegava pro meu pai de alguma forma para tentar falar alguma coisa para ver se chegava nesse assunto criança, eu tô falando com você, eu lembro disso acontecendo. E ele, filho, eu tô cansado, o pai vai assistir televisão, ou não sei o que e tal. Eu lembro uma vez que eu era criança, eu tentava chamar a atenção do meu pai. Eu não sei se ele vai lembrar disso, se nós estava na casa. Uma vez eu alaguei a cozinha de casa, ixi, eu já fiz muita coisa, mas na verdade para tentar chamar atenção, né. E aí sempre aquela coisa: "Por que que você fez isso?" E cinta na bunda. E aí eu fui tendo raiva, mas no final de tudo o que eu queria era atenção, cara, né. Porque Uhum. puxa, foi tirando de dentro de mim aquele negócio de meu pai é meu herói, sabe. É. Então Ô, foi ô Caio, por se tratar de um tema muito delicado, né? Porque tem essa pressão psicológica pro lado do abusador, né? De ele sim, ficar ali te aterrorizando mentalmente, né? sim, Então, sim. isso é uma coisa que milhares de pessoas passaram, carregam esse tipo de comportamento, porque e tentam tratar, na verdade, a causa, né? E não tratam verdadeiramente a origem, como você falou que você foi atrás de estudar, de entender, para que isso você fosse curado ali na origem da Sim, situação e tirasse esse trauma da sua vida, né? E assim, amigo, é muito comum. Nós já tivemos alguns testemunhos também que falam sobre isso, e a gente recebe no privado, né? Lógico que a gente jamais vai expor, sim. mas no privado a gente recebe muitos testemunhos quando tem esse tipo, né? A gente recebe muito retorno quando tem esse tipo de testemunho de pessoas Que que benção. têm essa dificuldade de expor e, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, cara, Amém. trazer, sabe, esse assunto, ser realmente, de fato, aí curado, de não querer esconder, colocar isso, né? Isso tá no passado, isso já foi Sim, sim. ressignificado, mas eu queria que você, assim, contasse como que verdadeiramente foi essa cura para você? O que que se tem algum fato, assim, que você fala assim: "Poxa, assim, ó, eu precisei fazer isso", e aí o resultado foi a cura total? Sim, então, eu com 18 eu fui ter uma vida comum, né, igual eu falei pra você, eh, tive muita bagunça psicológica, por causa de pornografia, bagunça a cabeça da criança, não adianta, né. E Uhum. infelizmente, assim, hoje cada dia tá mais fácil você acessar a porcaria. Só que são trilhas que vai vindo na cabeça da pessoa que cada vez fica mais difícil pra pessoa sair dessas coisas aí. Só que eu sempre fui muito cuidadoso com isso daí, sabe. Tipo, não, eu sou da igreja, eu tenho que cantar, então por eu estar na igreja sempre estar ouvindo sobre pecado, que é errado, então isso foi muito, assim, bom, por questão de eu correr desse tipo de situação. Mas é engraçado que tudo aquilo que você tem medo, cara, parece que você se atrai o tempo todo.
Isso aí é algo, na verdade, lá você vai ver a palavra, tem um texto que fala, né? O Jó fala, né? Tudo aquilo que eu temia veio sobre minha vida lá. Mas o que que acontece? O, eu, eu, eu com 27 anos de idade, 27 para 28, se eu não me engano, 27 para 28, conheci minha esposa. E eu não tinha uma amizade com meus pais, né? A vida toda eu fui dando trabalho com meu pai, financeiro e tudo, bagunça tudo. Uma pessoa que ela não tem o emocional no lugar certo, que ela não tem uma vida equilibrada nas emoções, ela não tem um passado resolvido nessa área, todas as outras áreas da vida dela parece que não anda, cara. Porque vai chegar um momento que isso aí vai voltar pra você e você vai ter algum problema por causa disso, né? Igual eu ensino pra galera. A gente tem não sei se posso falar isso, a gente tem um trabalho que a gente faz que chama RMH, ressignificando minha história, que é para poder as pessoas vencerem o passado, né? A turma fala assim: "Ah, você tem que esquecer o passado". Eu falei: "Não, você não esquece seu passado, você ressignifica ele para que outras pessoas sejam curadas através de você", né? Amém. Que tudo seja um tempo de aprendizado, né? Mas através de Cristo que viva uma cura para que você realmente viva de verdade aqui na Terra a vida que o Senhor quer que você viva. E eu passei por isso. Eu era totalmente amarrado. Eu era totalmente inseguro. E aí eu vivendo assim, dando risada, mas minha vida nem nada. Tudo que eu tentei fazer, Emerson, nunca foi pra frente, cara. E aí eu casei. Quando a gente teve nossa filha, eu sempre dormia no sofá. Por algum problema, às vezes de madrugada, eu levantava na cama e ia dormir no sofá. E minha esposa achava normal, né? Falava: "Vou assistir um pouco". Tinha pavor, cara, no começo. Eu ia nos nossas intimidades ali, às vezes eu dava umas travadas, dava uns negócios na minha cabeça e eu lembro que um dia minha esposa veio, conversou comigo sério, falou assim: "Amor, tá tudo bem? Parece que você não me deseja", sabe? Chorou. Aquele dia foi um trem no meu coração já. E aí a minha filha, eu lembro que eu fui levar um sobrinho pra creche e minha filhinha foi junto, cara. E aí ela entrou lá dentro com as crianças e não quis voltar. E aí o pessoal falou: "Não, faz a matrícula dela e traz ela". E aí a Mirella começou a ir pra creche, na época. E eu falava: "Você não precisa trabalhar", pra minha esposa. Eu nunca fui arrogantão, né. "Amor, você não precisa trabalhar, eu trabalho, eu cuido de vocês tudo". E comecei a correr atrás de trabalhar com negócios novo. Eu falei: "Não, eu vou aprender a trabalhar com oficina pra fazer motor de carro, vou vender trufa". A gente fez uma loucura na vida pra poder elas nunca precisar trabalhar. Não era machismo, era uma dor. Tem Sim. gente que fala: "Ah, é machismo". Não, era uma dor. Porque eu pensava assim: olha o trauma. Se minha mãe tivesse dentro de casa, eu nunca ia sofrer isso. Então a minha esposa tem que estar em casa, né? E aí eu comecei a trabalhar muito. Só que o que acontece? Como eu comecei a trabalhar demais, eu comecei a me distanciar da minha família sem perceber. Aí eu comecei a trabalhar vendendo trufa. A gente comprou um terreno na raiva, eu lembro. Por causa que eu saí da empresa lá, algumas pessoas falaram: "Ah, você vai morrer pobre, você é doido", porque lá o sonho de todo pai na cidade que eu moro é que o filho trabalhe nessa empresa, porque é uma tradição de família lá, né? É uma das Uhum. melhores empresas que tem na região. E aí eu saí da empresa, as pessoas: "Não, você é doido, sair da empresa e tal". Eu falei: "Não, eu não quero mais trabalhar lá e tal", aquela coisa. E aí eu saí de lá, e aí algumas pessoas falaram assim: você nunca vai ser ninguém na vida, aquela coisa. E, e eu tinha esse negócio comigo porque eu não conseguia ser eu de verdade. Porque como eu nunca consegui ser sincero com meus pais, o que que acontece? Eu cresci na casa dos meus pais sem eu conhecer meus pais de verdade, porque eu era isolado, e sem meus pais me conhecer de verdade, que eu nunca falei quem eu era. E aí, dentro do casamento não funciona, né? É um só corpo, uma só carne, não tem como acontecer. Como é que eu ia ficar escondido da minha esposa? Aí um dia eu lembro, eu em casa, começou aquele negócio esquisito, e a neném começou a ir pra creche, e eu comecei a ligar pra creche toda hora. Quem que tá cuidando da minha filha? Quem que levaram no banheiro? Aí ligaram pra mim e falaram assim: "Viu, seu marido tá enchendo um saco aqui. A gente é profissional, não sei o que e tal, tal". Ela veio conversar comigo e falou assim: "Amor, o que que tá acontecendo? Poxa, tal". Então isso começou a fazer mal pra mim. Aí, rapaz, eu comecei a ficar encurralado, e aqueles mesmos sentimentos de criança começou a vir. Desespero, eu comecei a parar de dormir, comecei a ficar ansioso, às vezes eu ia beber água, eu via que eu estava tremendo, e aquelas sensações de criança começou a voltar, porque não tinha sido resolvido, né. E aí eu comecei a ficar estressado. Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa, briguenta. O Wesley tá até aí, sabe disso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sempre aprendi a resolver as coisas conversando depois de um tempo, comecei a procurar essa maturidade. Mas aí eu comecei a ficar travadão, tudo, é aquela coisa, sabe quando você se sente parece que encurralado? Tipo assim, vão descobrir.
e agora? Vai ser revelado? Eu comecei a ter esse sentimento como se eu tivesse feito alguma coisa de errado. E E na aí verdade você era a vítima. exatamente. E aí eu comecei a ficar mal, comecei a trabalhar mais. Aí fui trabalhar nas empresas, comecei a vender perfume. Aí daqui a pouco a gente já tá ganhando dinheiro. Aí eu fui treinar uma equipe em outro estado. Aí eu fui para Minas, Rio de Janeiro, comecei a viajar para lá, para cá e ganhando dinheiro. Chegou uma época que eu comecei a ganhar um bom dinheiro por mês, um dinheiro de verdade, né? A gente comprou um carro na época de R$ 60.000, tudo. Só que eu comecei a ter um vazio tão grande porque eu não tava feliz. Porque assim, ó, como se eu chegasse em casa e tivesse que ser uma pessoa, mas na verdade eu queria falar quem eu era. E aí parecia que eu tava vendo uma história de mentira, sabe? Uma coisa estranha. E um dia eu lembro que eu tava vindo de um estado, eu não lembro se eu tava no Rio de Janeiro ou se eu tava em Minas, e eu comecei a chorar no avião. Falei, Deus, eu não aguento mais essa vida. Porque chegou um tempo, Emerson, que eu ia pro shopping, de verdade, eu levava amigos, eu passava o cartão, não sabia nem quanto tava a conta, eu tava pagando tudo. E tava construindo essa vida, só que, rapaz, e sem propósito, dinheiro sem propósito vira doença na cabeça da gente. A gente falou isso no episódio passado. Olha só. E aí eu falei, Deus, eu não tô feliz. Aí começou a dar um bug em mim, porque eu falava assim, se eu ganhar muita grana, vai resolver tudo. Não resolveu, cara. Aí eu lembro um dia de madrugada, eu comecei a orar, eu vim decidido, eu falei, eu vou cancelar todos os meus contratos que eu tô fazendo, e eu vou falar com a minha esposa que eu preciso saber o que Deus quer de mim. Enquanto ele não fazer isso, eu não vou trabalhar mais. Enquanto Deus não, sei lá, enquanto não me encontrar alguma coisa, né? Mas dentro da gente, a gente sabe o que precisa ser feito. E aí eu fui tomar banho de madrugada. Não, aí eu renunciei tudo. Renunciei tudo. Eu lembro que o dia que eu renunciei tudo, um amigo meu, Bittencourt, são muito rico esse rapaz, ele me ligou e falou assim: irmão, tem um projeto seu X, a gente tá com R$ 2 milhões para investir, eu vou mandar, tem uma Evoque minha aí em São Paulo, você pode vir com o carro, eu deposito 100 mil, você compra o carro e vem para cá que a gente vai investir no seu projeto. Fazia uns 4 dias que eu tinha renunciado, falei, Deus, eu não vou aceitar mais nada enquanto eu não me encontrar no Senhor, que eu não tô bem. Aí, rapaz, foi a maior prova da minha vida ali, cara. Falei, não acredito nisso, cara. Chegou agora. Aí o meu pastor, eu lembro que eu fui conversar com ele porque ele não me conhecia. Porque quando você tem dinheiro, você começa a ter grana, todo mundo trata você diferente, é normal, Uhum. pelo resultado, enfim. Aí ele não me conhecia e eu fui falar com o Walter, que hoje é o meu pastor, o pastor Walter. Acabou um culto, eu tava lá no fundo, lá da igreja, chamei ele para conversar. Já tinha ido lá algumas vezes, ouvia a palavra de Deus. E era engraçado que eu orava de manhã, ele respondia à noite na mensagem. E eu falava, Tainara, tá acontecendo alguma coisa, parece que esse cara tá dentro de casa, meu. Dela, você tá doido? Eu falei, é sério, a gente conversou isso, ele tava olhando pra mim, parecia que ele sabia. Dela, amor, é impossível. Aí eu falei, vamos num culto comigo naquela igreja pra você ver. Nós fomos lá, diante de Deus, Emerson. O que a gente tinha conversado, isso ela não sabia ainda. Vou já explicar como foi que eu fui curado. E eu com aquela agonia, falei, Deus, eu preciso resolver minha vida. E aí eu tinha conversado um negócio com ela, a gente orando junto. Aí ele, na mensagem, na ordem assim, ó, Deus foi falando com a gente. Ela voltou em casa com o olho desse tamanho. Ela falou assim, amor, se você quiser ir para essa igreja, a gente vai. Mas eu tenho certeza que você conversou com ele. Eu falei, eu não conheço ele, nós não é amigo, eu não falei nada. Lá é impossível. Ela, então vamos domingo de novo. Eu falei, então vamos, mesma coisa. Fazendo prova. Exatamente. Aí eu tive umas visões, foi coisa de Deus mesmo. E aí eu terminou um culto, não tinha nem falado para minha esposa dessa proposta. E eu chamei e falei assim, pastor, eu recebi uma proposta de negócio assim, 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 assim. Fui falando os números detalhados dessa forma. Legal, filho. Mas eu fiz uma oração assim, 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 assim. Ele falou assim, ô filho, dinheiro, cara, não é nada para Deus. Você já sabe o que você tem que fazer. No meu caso, se for um negócio que para mim, pô, legal, que bênção. Mas se não faz sentido pro que você tá vendo em Cristo, cara, dinheiro é só dinheiro, entendeu? Aí eu saí de lá, já que a decisão tomada, liguei para um amigo, falei, ele falou, você perdeu a cabeça, os caras, uns negócios grandes lá na época, eu tava me envolvendo, era uma benção mesmo. Porém, eu falei, mas quase falei o nome de um amigo, cara. Falei, a tal pessoa, eu não vou fazer porque eu fiz um propósito com Deus e eu não vou quebrar. Eu preciso me conhecer, irmão. Ele falou assim, Caio, conhecendo você,
Como você colocou Deus no meio, irmão, eu não vou nem falar nada, mas as portas estão abertas aqui quando você quiser, eu É que te uma volto. bênção pode ser grande, né? Mas se ela vir no momento errado, por exemplo, que Exatamente. você não estava equilibrado, não estava ali com o seu emocional blindado, e ainda mais quando se envolve essa quantidade aí que você, De né? Esse dinheiro. recurso desse tamanho, com certeza o negócio ia piorar a sua Sim. cabeça, meu amigo. Aí eu fiquei em paz, eu estava na época me organizando para comprar uma BMW, vou explicar porque eu tô falando isso. De verdade, conversando com a minha esposa, tudo que é o sonho de todo menino novo, né? Ah, sua BMW, aquela coisa, no meu coração, eu vou comprar esse carro. Aí a gente renunciou tudo, parei de trabalhar com tudo. Emerson do céu, cara. Aí eu comecei a conhecer Deus numa área que eu nunca tinha conhecido. Porque meu pai sempre trabalhou muito para dar o melhor pra gente. Mesmo nas condições assim, do padrão do brasileiro, né? E aí eu nunca tive uma experiência de eu precisar de alguém me ofertar alguma coisa de comida, esse tipo de coisa. Uhum. Viver da provisão. Isso. Aí eu tava em casa, acostumado a gente sair e gastar. Chegou um dia em casa, minha esposa falou assim: amor, só tem um copo de arroz aqui em casa e a bolacha da neném acabou. E ela sorridente, né? Daí eu falei: não, fique em paz, eu vou dar um jeito. Daí ela falou assim: eu sei que você vai dar um jeito, mas não esquece do seu propósito com Deus. Aí eu travei, cara. Falei: e agora? Saí na rua chorar. Sempre foi muito sério ali, muito tranquilo, né? Não, amor, tudo bem, então vou dar uma volta e sair e chorar. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu não vou pedir ajuda pro meu pai, que meu pai vai me chamar de vagabundo. Por que que você não trabalha, né? Porque não ia entender o que eu tava vivendo. E aí eu lembro que eu tava com shorts, eu coloquei a mão no shorts, eu lembro que eu tinha R$ 20 no shorts. E nisso encontrei um irmão, um rapaz andando. Eu falei: ô, benção, ele, ô, benção, tal, 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 tal. E no meu coração veio assim: ó, entrega esse dinheiro pra esse rapaz aí. Era tudo que você tinha. Eu falei: não, não, Jesus. Eu pensei: não, não é possível, a coisa da minha cabeça. Entrega, aí entreguei. Eu falei: irmão, eu não sei o que tá acontecendo. Aquele dia eu tava muito abalado, Emerson. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele: pode falar, varão. Mas eu senti no coração de dar uma oferta. Coloquei ele, ele começou a chorar, me deu um abraço: irmão, eu estava em casa, eu saí na rua. Eu tô com meu filho aqui para comprar leite pro meu filho, eu tava nervoso, sem saber o que fazer, e o senhor falou que ia dar provisão, me deu um abraço, tudo foi embora feliz, eu saí embora preocupado. Falei: agora, Não tem a bolacha, não amém. tem o arroz. Aí eu tava voltando para casa, eu encontrei 2,50 na rua. Corri no mercado lá perto onde a gente morava, entrei no mercado e essas bolachas hoje ela tá 7,89, na época era 4,99, eu lembro. Tava assim, ó, promoção do dia 2,49. Eu falei: glória a Deus, comprei um pacote, corri pra casa feliz, né? Eu falei: arroz, e minha esposa se vira, mas tem a bolachinha da neném que eu sempre tive esse cuidado com a Mirelinha. Aí a minha esposa: ai, quem que te deu? Eu falei: eu achei dela, amor. Eu falei: nem vou contar o que aconteceu, mas Deus é maravilhoso, aquela coisa feliz e tal. Nós fomos pro culto, Emerson. Quando a gente voltou do culto, ela tinha falado: tinha uma xícara de arroz. Eu falei assim: amanhã nós vamos ter arroz pra dar e abençoar pessoas. Eu lembro que eu falei isso. Fui pro culto tranquilo e feliz. Terminou o culto, eu falei: eu vou jantar na minha sogra, que lá eu sei que tem um rango, né? Em Uhum. casa não tinha nada. E aí, cara, quando eu cheguei na minha sogra, ela: meu Deus do céu, vocês encontraram tal pessoa? Porque não, estão atrás de você. Depois do culto, comecei a ficar preocupado. Falei: será que aconteceu alguma coisa? Chegamos em casa, tinham colocado R$ 100 debaixo da nossa porta e a gente nunca contou nossa situação pra ninguém, eu e minha esposa. Tinha R$ 100 debaixo da porta, uma cesta básica na porta, uma mulher procurando a Meu gente falando que tinha que entregar Deus. uma cesta mega pesada e um casal de amigo nosso veio de outra cidade pra trazer uma cesta e levaram 2 pizzas. Falou: Deus mandou entregar, a gente tá doido desde 9 horas, isso já era umas 10h40 da noite, procurando vocês. Esse dia eu fiquei em choque, cara. Meu Deus, a Porque, previsão veio assim, eu já lembro cumpriu a palavra que você colocou, né, que você exatamente, determinou. e antes da gente sair de casa, eu lembro que a minha esposa falou assim: nossa, amor, que vontade de comer uma pizza hoje. Eu travei o olho pra não chorar. Falei: amor, para de graça, né? Não é brinquedo, a gente tá num tempo de emagrecer, é uma brincadeira. Essa amiga trouxe 2 pizzas e a minha irmã morava na casa da frente que a gente tava morando. Quando a gente renunciou tudo, eu saí do apartamento que eu morava e fui morar em 3 cômodos, do fundo da minha irmã, que é do meu pai. Uma casa tava sem reboco, passava, foi uma loucura lá. E aí a minha irmã falou assim: olha, meu marido comprou pizza, nem sei porque ele comprou, ele não come, comeram um pedaço e entregaram a pizza inteira. Rapaz do céu, cara, que experiência com Deus, eu nunca tinha vivido assim. Aí eu fiquei meio abobalhado. Eu falei: Deus, mas como que funciona isso? E eu fiquei um ano vivendo assim.
só na provisão. Foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu mais viajei. Foi o ano que a gente mais ganhou roupa. Assim, pessoas iam, comprava. Foi o ano que eu Amém. mais. A Mirella mais ganhou brinquedo. Foi o ano mais Amém. esquisito da minha vida. Porque foi o ano de verdade que eu vivi assim. O filho obediente, eu acredito que o pai tem prazer em entregar presente. Isso é uma realidade. Verdade. Porém, acabando esse ano, o que aconteceu? Eu falei, mas não tá resolvido. Né? E sempre que vinha naquele assunto de você vai ter que trabalhar, dava um calafrio em mim esse negócio de trabalho. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro tomar um banho de madrugada, aí começou a minha cura. Eu tava no chuveiro, eu lembro até hoje, o nosso banheirinho era bem simples, não, tava só rebocado, tudo. Uhum. E, e aí eu comecei a orar no banheiro, tudo, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Travou minhas pernas, igual quando eu tinha as dores criança, esse dia. E eu comecei a falar com a minha esposa, amor, uma dor horrível mesmo, assim. Mas você tava pensando em alguma coisa ou Eu tava não? orando ali pra Tava Deus, orando. falei, Deus, eu preciso resolver minha vida, porque a minha esposa começou a fazer perguntas e começou a acontecer coisas, eu, por que disso, daquilo? E chega uma hora que não tem, eu nunca gostei de mentira, sabe? E aí eu falei, amor, aí, para de graça, ô, sabe? Mas eu falei, puxa, tá começando a ficar esquisito. E nosso relacionamento também na parte íntima tava complicado, que eu fui travando, sabe? E aí eu peguei e comecei a ter essas dores horríveis e falei, liguei pra ela, eu falei, comecei a gritar no banheiro. Ela, o que que foi? Eu falei, liga pro meu tio pra me levar no médico, eu tô com muita dor. Ela, dor onde? Eu falei, eu tô com dor, minhas pernas travou aqui e tal, não falei o que era. E aí ela falou, vou ligar pro seu pai. Eu falei, não, pro meu pai não, liga pro meu tio. Até então. Aí o meu tio veio, eu lembro que eu tive dificuldade pra andar esse dia, foi uma coisa muito doida. E fui pro Pro médico. pronto-socorro da cidade, aí faz exame disso, daquilo, tal, deitei na maca, tal, e a médica da noite falou assim: "Olha, Caio, você não tem nada. Você apanhou?" Eu falei: "Não." Dela: "Mexeram em você aí?" Eu falei: "Não." Dela: "Caio, se você não me falar o que tá acontecendo, não tem como eu te ajudar." Aí depois de 23 anos, cara, eu lembro que eu respirei fundo, e eu falei: "Não, doutora, só dá um remédio." Ela falou assim: "Mas como que eu vou medicar você se eu não sei por que você tá com dor, da onde realmente tá a sua dor, o que tá acontecendo?" Eu sou um profissional, tenho que ser responsável com sua vida. Aí eu baixei a cabeça, aí depois de 23 anos que eu consegui falar. Falei, olha, quando eu era criança eu passei por isso. E eu lembro que ela pediu perdão porque ela se emocionou e um profissional não pode chorar, eu acredito. E ela falou, desculpa, tal, mas é que você nunca compartilhou isso com ninguém? Eu falei, não. E naquele momento eu vi Deus falando através da boca dela, assim. Ela falou assim, ó, a sua família precisa te conhecer. Meu Deus. Aí eu liguei pro meu amigo, o pastor Silas, ele é mais novo que eu, é filho da pastora Alba. E eu falei, pastor, tudo bem? Já era umas 11h30, quase meia-noite. Ele, tudo bem e tal. Eu falei, pastor, você precisa de um amigo, você pode vir aqui no pronto-socorro? Ele, não, eu vou agora, nem perguntou o que tá acontecendo. Aí eu já tava na cama deitado, aí eles me deram um remédio pra, falou que minha musculatura tava tudo tensa. Deu um relaxante. E aí ele chegou, eu conversei com ele, ele ficou meio bravo, tem que denunciar o safado, aquela coisa toda. E eu falei, não, não, pastor, eu só preciso de pôr isso para fora, que isso é um problema na minha alma que tá refletindo no meu corpo faz mais de 23 anos, eu preciso ser de verdade, eu cansei de fingir que eu sou feliz, eu não sou. Aí eu chorei muito. Aí ele orou por mim, a gente orei durante um tempo, e meu irmão mora na Irlanda, ele tinha vindo pro Brasil para casar, e tava no Brasil. Aí ele falou assim, Caio, depois do casamento do seu irmão, agora não, porque, né, mas você precisa conversar com a sua família, porque eles não conhecem você. E aí eu fui, meu irmão casou na chácara de um tio meu, onde a gente faz os trabalhos de acampamento, de retiro. O Uhum. RMH vai ser lá o próximo, ressignificando a minha história. E, e aí a gente foi tudo para um quarto lá, chamei minha mãe, meu irmão, meu pai, minha irmã, e esse pastor tava lá, meu amigo, Silinhas. E eu falei, cara, a minha mãe desmaiou de nervoso, meu pai chorou muito, começou a pedir perdão, mas aí eu pedi perdão. Falei, pai, me perdoa todas as palavras que eu falei pro senhor. O senhor nunca teve culpa de tudo o que aconteceu. Hoje eu entendo isso e tal. Foi um dos melhores dias da minha vida, Foi né? libertador pra Foi você. libertador pra nós todos, né? Porque meu pai falava assim, ó, eu sempre orei a Deus tentando entender o porquê que você era desse jeito, eu não sabia.
Porque eu era uma pessoa que, assim, eu já não deixava mais a minha família chegar perto de mim, sabe? Sabe aquele cachorro bravo que você chega perto pra fazer um carinho, ele te morde e corre pra casinha? Chega uma hora que não tem como você ter contato. Você só põe a comida ali pra manter vivo. Tava vivendo assim com a minha família. Eu era esse cachorro bravo. E aí Deus me curou, sabe? Foi a minha esposa ficou muito emocionada, assustada. Ela também não sabia, Não ficou sabendo na sabia, hora. naquele dia. Inclusive naquele dia. E aí, minha mãe de lá teve que ir para um socorro, porque a minha mãe tem diabetes, mexeu lá, É a diabetes da emocional. minha mãe é emocional. Aí ela foi lá e foi, eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu acabei de ser liberto, não leva minha mãe. Dei risada ali, mas oramos. Aí minha mãe ficou nervosa e me pediu perdão e um monte de coisa e tal. Aí eu já tinha, na verdade, eles não, eu não tinha que perdoar eles de nada, que eles nunca fizeram nada, na verdade, né. Hoje eu tenho essa Qual que foi consciência. a principal sensação que você sentiu, assim, no Então, final de Emerson, a tudo? principal sensação é que, tipo assim, é como se eu estivesse dentro de uma casa, como se eu estivesse dentro de uma cela, assim, ó. E depois daquele dia eu saí pra viver de verdade. Porque minha vida começou a acontecer depois desse dia. Eu não era nada, cara, eu não tinha nada. Depois desse dia eu comecei a conquistar tudo que eu tenho hoje. Amém. Aí o meu ministério nasceu, eu fui pra casa, tinha um casal de amigos que estava com problema no casamento, apareceram em casa, Deus restaurou naquele tempo o casamento dos dois, eles trouxeram uma outra pessoa, inclusive o Wesley tá ali, tinha perdido a mãe, e o Wesley tinha perdido a mãe, e começou a virar uma loucura a minha vida. E eu já tinha estudado no seminário, e eu já tinha conhecido esse pastor, já tinha falado que ia embora com eles. Na verdade, na época que eu tava querendo ir embora com eles, era pra sair da minha cidade Sim, pra tentar, tipo assim, fuga, uma sumir. fuga. E aí ele veio a pandemia, não deu certo, né, na época, né? Então nesse tempo da pandemia que isso foi acontecendo. E aí eu começou a vir uma pessoa atrás da outra, mas tudo cura na alma. Um com problema na família, tal, e orando, e Deus me dando palavras que, assim, foi muito diferente, que hoje eu tenho clareza que o Espírito Santo de Deus traz as coisas. Porque tem coisa que eu nunca estudei e por algum momento, assim, não que eu nunca estudei, mas eu nunca pensei em falar ou tratar. E Deus trazia situações e através das nossas vidas, nosso casamento, falou que eu e minha esposa juntos, a gente começou a cuidar de um monte de gente e restaurando um casamento atrás do outro, uma vida atrás da outra. Aí a gente morava numa casinha pequena, nesse tempo a gente recebeu uma bênção financeira, a gente alugou uma casa com 7 quartos para cuidar de um monte de jovem. A gente começou a pegar toda a galera que tá com problema de depressão, tudo para morar com a gente. Então você teve esse alívio na sua alma, eh, conseguiu, mudar todo o seu comportamento, Sim, melhorou o relacionamento com a família, com teve o certeza. seu casamento muito melhor, mas teve esse momento que foi necessário para que tudo acontecesse. Exatamente. É, Eu decidi deixar Deus agir nessa área da minha vida, amém, meu porque a irmão. gente corre. Enquanto a gente não Amém. deixar Deus tratar, Emerson, hoje eu penso assim, ó, se eu soubesse que eu ia começar a viver depois dessa decisão de, de falar quem eu era, o porquê que eu fui isso, eu não tinha esperado 23 anos para fazer isso, É verdade, né? mano. Eu, muito mais cedo, eu tinha feito isso, só que a gente não tem consciência e ninguém sabia. E não é muito comum as pessoas tratarem Sim, isso, né? Então, hoje, uma das pontos do meu ministério é realmente é, pedir para que Deus liberte as pessoas para que elas vivam de verdade a vida que o Senhor tem para elas, é verdade. né? Normalmente eu tô aqui do lado, ao lado, né, da Dona Elaine. A Dona Elaine tá se recuperando. Próximo episódio ela já tá de volta. Mas eu sempre peço para que ela faça um resumo, né? E eu vou tentar resumir essa tua parte, né? Uma situação, um trauma, uma ferida na alma, ameaças, torturas psicológicas, Isso. coisas que foram refletindo em toda a sua vida, te travando, né? Profissionalmente, uma fuga, às vezes, para tentar sair desses pensamentos, se afundar no trabalho, mas aí o medo de acontecer de novo essa história se repetir na sua família Sim. através da sua filha. Cara, quanta coisa Deus te libertou, e eu Amém. tenho certeza que, assim, né, como eu disse, né, milhares de pessoas passam por isso. E Sim. hoje o conteúdo que você trouxe, ele é esclarecedor, é um conteúdo que vai, sabe, dar coragem para essas pessoas que Amém. passaram por isso, e essa libertação que houve na sua alma, eu tenho certeza que vai acontecer na vida de Em muita nome de gente, em Jesus. Em nome de nome Jesus, de porque a Jesus. gente não está aqui para contar nossas desgraças, mas nós Sim, estamos sim. aqui para enaltecer o nome do Senhor Jesus Sim, com Cristo, e certeza. foi isso que ele fez, e aí nasceu esse Amém. ministério que hoje você trabalha curando pessoas da Pessoas. alma. Meu, Inclusive, a pessoa que, quando eu era criança,
eu vivi isso, eu oro por essa pessoa, já levei essa pessoa para a igreja, e um dos maiores desejos do meu coração é batizar essa pessoa. Eu quero que o Senhor salve essa pessoa, sabe? Porque eu acredito que a gente não pode julgar ninguém e, como cristão, eu tenho certeza que o Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa. Amém. E uma das missões da minha vida é batizar essa pessoa. Eu oro a Deus que já está mais velho, mas eu falo, Senhor, em nome de Jesus, me dê o prazer. Eu nunca vou revelar quem é, porque ninguém Sim. tem sabedoria, nem assim, capacidade para lidar com isso, nem meus pais, nem as pessoas de lado, porque julgariam essa pessoa. Uhum. Mas hoje ela já tem ouvido a palavra, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma transformação na vida dessa pessoa, e eu creio em nome de Jesus que ela vai ser salva, e eu quero ter o Amém. prazer de batizar essa pessoa. E tá registrado, hein? Em nome de Jesus. No dia que você batizar, você vai voltar a assistir esse Amém. episódio aqui e lembrar do que você Em nome de declarou. Jesus. Em nome de Jesus. Normalmente, Caio, eu peço para que a pessoa deixe uma mensagem para quem está assistindo por um momento específico que ela passou pela dificuldade. E você tem 2 testemunhos, então eu não sei nem qual, assim, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou no seu coração para quem você deve direcionar essa mensagem. E eu peço para que você olhe para essa câmera aqui e deixe uma mensagem para quem está Vamos lá. Gente, é o seguinte. Não tem como você viver de verdade se você não encontrar a verdadeira vida, que é Cristo. Existe o mundo real e o mundo ideal. O mundo real é uma vida onde o Senhor já morreu por você, já pagou todo o preço que for necessário para você ver de verdade. Então, independente do que você está passando hoje, tem como você viver de verdade, tem como você viver melhor, tem como você, de repente, experimentar uma vida que você não acredita mais que é possível. Depressão, desespero, não é maior que Cristo. Você precisa conhecer a paz que excede todo entendimento, e eu te convido para conhecer Jesus, né? E se você que é cristão está vivendo muito tempo escondido assim como eu vivi, não vale a pena. Sai para fora, em nome de Jesus, sabe? Fale com quem você precisar falar, perdoe quem você precisar perdoar, se reconcilie com a sua família, ame sua família, perdoe seus pais, perdoe seus filhos. Mas não vale a pena, a gente vai viver uma vez só, nosso tempo aqui na Terra é pouquinho, e a eternidade é o que interessa. Então que todas essas suas decisões e atitudes hoje possam te levar para a eternidade. Jesus foi o único homem que pisou nessa terra e não teve pecado nenhum, e tem a capacidade de perdoar todos os nossos. Então não guarde mágoa de ninguém, nem rancor de ninguém. Decida liberar essas pessoas para que você também viva o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E eu queria te pedir mais um favor, se você também olhando para essa câmera, se você pudesse resumir a tua vida em 1 minuto, como seria? Minha vida em 1 minuto? Cara, eu sou apaixonado por Jesus. Eu aprendi que todo momento difícil serve para a gente conhecer o Senhor de verdade. Todos os grandes homens da Bíblia, todos os personagens que ficaram gravados lá na Bíblia, eles passaram de dificuldade, mas decidiram confiar e permanecer na presença do Senhor. Então, para que você tenha uma história, assim como eu tenho construído a minha, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas e propague o evangelho, assim como eu tenho vivido desde sempre, se apegue com o Senhor, tudo o que você precisa está em Cristo. Eu coloquei isso no meu coração e tudo o que eu preciso, eu corro para Cristo. A minha vida é viver para o Senhor, pelo Senhor, todos os dias e ter a certeza que Ele está com a gente, dependente do que for acontecer, o que está acontecendo. Amém, né? glória a Deus. Gente, esse foi mais um episódio que entrou lá para a galeria dos melhores, hein? Então, deixa o seu like, comente aqui o que mais te chamou a atenção nesse episódio, tá bom? E principalmente compartilhe esse link, se inscreva no nosso canal, explore aqui a nossa página, embaixo aqui tem várias playlists de diversos tipos de testemunhos, de curas, de mentorias empresariais, tudo você encontra aqui no nosso canal. Nós estamos também no Instagram, no Spotify, no TikTok, é só procurar podcast Eu Sou um Milagre, você vai nos achar, tá bom? E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.